Na manhã de 23 de junho de 1985, o que deveria ser apenas mais uma travessia transatlântica da Air India, transformou-se em um dos capítulos mais sombrios da história da aviação comercial. O voo 182, conhecido como Emperor Kanishka, operando um Boeing 747-237B, desintegrou-se repentinamente sobre o Oceano Atlântico, enquanto voava a uma altitude de cruzeiro em sua rota de Montreal para Londres. A explosão em pleno ar espalhou destroços ao longo de uma vasta área, aproximadamente 190 quilômetros a sudoeste da costa irlandesa, transportando 329 pessoas a bordo, sendo 307 passageiros e 22 tripulantes. O voo terminou em uma tragédia fulminante, sem deixar sobrevivente. O acidente não apenas se tornou o desastre aéreo mais letal da história canadense, como também foi considerado o pior ato de terrorismo na aviação até os ataques de 11 de setembro. O Boeing 747, que seguia para Mumbai, com escalas previstas em Londres, foi destruído a cerca de 31 mil pés de altitude, aproximadamente 9.450 metros. A explosão rompeu a fuselagem, lançando bagagens, botes salva-vidas e corpos no mar abaixo, em um cenário de devastação absoluta. Entretanto, a história do voo 182 começou muito antes daquela fatídica manhã de verão. Suas raízes remontam aos conflitos políticos que se intensificavam no Punjab, na Índia, onde o movimento separatista Khalistani ganhava força após eventos traumáticos como a Operação Blue Star, em junho de 1984, e os violentos distúrbios que se seguiram. Grupos militantes Sikhs, como o Babar Khalsa, passaram a conspirar para atacar símbolos do Estado indiano, e a Air India tornou-se um alvo estratégico. Com redes operacionais estabelecidas no Canadá, Reino Unido e Índia, os conspiradores planejaram um atentado coordenado. Uma bomba em um voo internacional e outra em um voo doméstico da Indian Airlines, partindo de Tóquio. Durante meses, os preparativos envolveram encontros secretos, compra de materiais explosivos e montagem de dispositivos improvisados. No Canadá, Inderjit Singh Hayat, cidadão britânico-canadense, foi peça-chave na execução técnica do plano. Ele adquiriu panelas de pressão, RDX e temporizadores, realizando testes explosivos em áreas remotas próximas a Duncan, na Colômbia Britânica. Apesar de existirem sinais que poderiam ter levantado suspeitas, como compras incomuns e testes de explosivos, a falta de coordenação entre o Serviço Secreto de Inteligência canadense e a Polícia Montada Real canadense permitiu que os planos avançassem sem grandes obstáculos. Em abril de 1985, as malas contendo os explosivos foram embarcadas no voo 301 da Air India em Vancouver, com destino a Toronto. De lá, foram transferidas para o voo 182 em Montreal, sem passar por inspeções de segurança, devido à ausência de um sistema eficaz de reconciliação de bagagens. Um grave erro de segurança que se tornaria central na investigação posterior. Às 19h14, pouco depois de deixar o Aeroporto Internacional de Montreal, Mirabel, uma das bombas, oculta no compartimento dianteiro de carga, detonou com força devastadora. A explosão arrancou a parte frontal superior da fuselagem. Em questão de segundos, o avião se desintegrou sobre o mar da Irlanda. Não houve tempo sequer para um pedido de socorro. Os controladores de tráfego aéreo apenas registraram a perda súbita de sinal do transponder da aeronave, seguida de um silêncio que ecoaria dolorosamente até Mumbai e Delhi, onde famílias aguardavam ansiosas pela chegada de seus entes queridos. As operações de resgate e recuperação foram iniciadas imediatamente após a localização dos destroços por unidades de busca. Navios da Marinha Irlandesa, acompanhados por embarcações de países vizinhos, varreram as águas em busca de sobreviventes e destroços. Infelizmente, apenas corpos e fragmentos do avião foram recuperados. Aeronaves P-3 Orion da Marinha dos Estados Unidos também participaram das buscas, mas logo foram desmobilizadas quando ficou evidente que não haveria sobreviventes para resgatar. Pescadores locais e barcos de patrulha recuperaram coletes salva-vidas, pertences pessoais e fragmentos da fuselagem, enquanto necrotérios em Galway e Kinsale se prepararam para a árdua tarefa de identificação. Nas semanas seguintes, equipes forenses combinaram meticulosamente DNA, registros dentários e objetos pessoais com os restos mortais, devolvendo 47 corpos às famílias no Canadá,
na Índia e no Reino Unido até julho de 1985. Nos meses seguintes, o Conselho Canadense de Segurança da Aviação, KSB, e as autoridades indianas lançaram investigações paralelas sobre a causa da tragédia. As análises forenses iniciais rapidamente apontaram para uma explosão de bomba, e não para falha mecânica ou defeito estrutural. Componentes de panelas de pressão, fragmentos de um dispositivo de temporização e vestígios de RDX foram recuperados no campo de destroços. Investigadores reconstruíram partes da cabine e do compartimento de carga a partir dos destroços, recolhidos para documentar como a explosão se propagou, concluindo de forma definitiva que a detonação se originou no compartimento dianteiro de carga. Embora as evidências de terrorismo fossem irrefutáveis, a identidade dos autores permaneceu desconhecida por muitos anos. A pressão sobre as autoridades canadenses para levar os responsáveis à justiça aumentava, e em janeiro de 1986, Inderjit Singh Hayat foi preso após os investigadores rastrearem a compra dos componentes da bomba até um recibo de um sintonizador de rádio em seu nome. Sua posterior cooperação, marcada tanto por revelações quanto por retratações, levou a mais prisões, incluindo a de Talwinder Singh Parmar, um foragido que vivia na Índia, e de 2 outros suspeitos no Canadá, Rupudaman Singh Malik e Ajaib Singh Bagri. No entanto, complexidades legais, disputas jurisdicionais e os rigorosos padrões de provas exigidos pela Suprema Corte dificultaram as acusações. No início da década de 1990, tanto Malik quanto Bagri foram absolvidos das acusações de terrorismo, com os juízes citando dúvida razoável quanto a motivo e oportunidade, enquanto Parmar foi morto em um confronto com a polícia indiana em 1909. O próprio julgamento de Hayat seguiu um caminho tortuoso. Após inicialmente se declarar inocente das acusações de homicídio, conspiração e homicídio culposo, ele mudou seu depoimento para culpado de homicídio culposo em 2003, em troca de seu testemunho contra outros envolvidos. Hayat admitiu ter montado as bombas, mas alegou não saber que seriam usadas para atingir vidas humanas. Condenado a 15 anos de prisão, tornou-se a única pessoa jamais condenada em conexão com o atentado. Suas versões inconsistentes e a credibilidade contestada durante os depoimentos ainda mais obscureceram a percepção pública de que a justiça havia sido feita. Ele foi libertado condicionalmente em 2016 e, posteriormente, de uma casa de reintegração social em 2017, provocando um novo debate sobre a adequação da punição para um ato tão hediondo. Paralelamente aos processos criminais, os mais altos níveis do governo canadense enfrentaram críticas pelas falhas de inteligência. Em 2006, o então primeiro-ministro Stephen Harper nomeou o ex-juiz da Suprema Corte, John C. Major, para liderar uma comissão de inquérito encarregada de examinar as falhas sistêmicas que permitiram que o atentado ocorresse. O relatório final de Major, divulgado em 17 de junho de 2010, catalogou uma série de erros em cascata dentro dos CSIs, da RCMP, da Transport Canada, criticando o compartilhamento inadequado de informações, políticas falhas de reconciliação de bagagens e a falta de urgência na investigação de atividades extremistas Sikhs. O relatório fez dezenas de recomendações para reformular o aparato de segurança nacional do Canadá, levando a mudanças legislativas, à criação da Autoridade Canadense de Segurança do Transporte Aéreo e ao fortalecimento dos protocolos de coordenação interagência. Para as famílias das vítimas, as conclusões da comissão ofereceram pouco consolo. Muitas passaram décadas exigindo responsabilização, realizando vigílias, pressionando órgãos governamentais e erguendo memoriais no Canadá, na Irlanda e na Índia. O monumento no aeroporto de Cork, na Irlanda, perto de onde os destroços chegaram à costa, traz os nomes de todas as 329 vítimas. Em Montreal, o Jardim da Memória oferece um espaço de reflexão, enquanto em Vancouver, um bosque memorial homenageia os que se perderam. No entanto, questões não resolvidas, como quem deu a ordem final para o atentado e se ainda existem co-conspiradores à solta, continuam a assombrar os que ficaram. O atentado ao voo 182 também provocou mudanças drásticas na segurança da aviação em todo o mundo. Companhias aéreas e aeroportos introduziram procedimentos mais rigorosos de triagem de bagagens, incluindo a obrigatoriedade de reconciliação entre as bagagens despachadas e os passageiros embarcados. Oficiais de segurança aérea federal passaram a ser
designados para rotas de alto risco, e as agências de inteligência instituíram protocolos formalizados de avaliação de ameaças. O ataque permanece como um lembrete sombrio das vulnerabilidades da aviação civil e impulsionou a cooperação internacional em contra-terrorismo, incluindo listas de observação compartilhadas e trocas de dados em tempo real entre nações aliadas. Os avanços tecnológicos também remodelaram o cenário investigativo. Técnicas modernas de perícia, como análise avançada de DNA e mapeamento de destroços em alta resolução, poderiam ter proporcionado uma identificação mais rápida dos restos da bomba e facilitado reconstruções mais precisas do dispositivo explosivo. Monitoramento em tempo real da saúde da aeronave e transmissões de dados dos gravadores de voz da cabine, agora padrão em jatos comerciais, garantem que quaisquer anomalias repentinas sejam transmitidas para estações em solo, potencialmente acionando alertas automáticos para explosões em... Embora tais sistemas não existissem em 1985, sua adoção posterior deve muito às lições aprendidas com o voo 182 e tragédias subsequentes. Décadas depois, o fantasma do voo 182 da Air India continua presente na memória cultural do Canadá e da Índia. Documentários, livros e estudos acadêmicos continuam a revisitar o evento, buscando desvendar suas dimensões geopolíticas, jurídicas e humanas. A tese de doutorado de Alia Rahana Somani, Broken Passages and Broken Promises, traça paralelos entre o voo 182 e outros traumas diaspóricos, enquanto o historiador Walter Lacour situa o atentado dentro da evolução mais ampla do terrorismo global. Ainda que a distância histórica permita uma análise mais profunda, a dor permanece crua. Todo mês de junho, grupos de sobreviventes e famílias realizam vigílias, acendendo velas contra o céu noturno, renovando votos de lembrar e de combater a complacência diante do extremismo. Talvez o legado mais duradouro da tragédia do voo 182 seja a demonstração de como o fervor ideológico, falhas processuais e divisões jurisdicionais podem conspirar para produzir uma perda indescritível. Isso reforça a necessidade de vigilância, não apenas por meio de scanners de raio-x e listas de observação, mas por meio de uma cooperação interagências robusta, supervisão transparente e disposição de aprender com falhas passadas. As recomendações da comissão fortaleceram o aparato de segurança nacional do Canadá, mas a lição final do atentado é tão moral quanto processual. Por trás de cada regulamento e de cada boletim de inteligência existem vidas, todas insubstituíveis, tornando a defesa da aviação civil não apenas uma questão de política, mas um dever solene de proteger a vida humana. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Também deixe seus comentários abaixo e nos conte. O que você pensa sobre o acidente da Air India? O que você acha que aconteceu? Queremos ouvir sua opinião. Obrigado por assistir e até a próxima.